Olá, boa tarde a todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, para quem não me conhece. A gente tem um programa aqui todas as segundas e quintas-feiras às 6h10, mais ou menos, e a gente acaba lá pelas 7h30. Aqui a gente fala de vários assuntos, desde opções, estratégias com opções, análise fundamentalista, falamos a respeito de mercado financeiro de uma maneira geral, da economia. Então temos um monte de assuntos a serem tratados aí. E quem quiser, quem tiver interesse, pode já deixar a sua pergunta ou pode fazer o seu comentário. Sejam todos bem-vindos. Tá meio apagada a luz, né? Eu vou... Isso aí a câmera costuma acertar isso aí, mas de qualquer maneira eu vou ficar pouco falando para vocês, então não há problema, a gente vai já passar para as planilhas. A primeira planilha que eu queria mostrar para vocês, gente, é uma planilha que eu preparei junto com o TG. O TG foi aquele analista técnico que esteve no lugar do Collor quando o Collor estava de férias, e ele é um amigo meu, trabalha junto comigo, e a gente preparou uma lista de livros a pedido do Banif, da Banif Invest, para que vocês conheçam alguns livros interessantes e consigam entender um pouquinho de como funciona a nossa cabeça. E é mais ou menos, acho que o beabá aí do mercado financeiro para quem quer entender um pouco mais de finanças, para quem quer entender um pouco mais de maneira aprofundada um pouco mais sobre finanças. Então esta planilha ela já está disponível, ela está disponível lá na central de planilhas, me parece. Deem uma procurada lá, se vocês não encontrarem eu vou ver certinho onde é que está. E ela tem a seguinte, cara, tô abrindo aqui, ó. Olhem lá. Muito bem. Estão vendo aqui? Lista de livros. A planilha também chama lista de livros. E a gente tem uma quantidade enorme de livros aí que o TG preparou pra gente. Pra vocês terem uma ideia, ó, a gente tem quase 64 livros. Então, 64 livros diferentes. E ainda falta bastante livro, viu? A gente só começou a fazer essa lista. O Arqueiro está dizendo que essa semana ele está lendo Finanças Comportamentais, provavelmente do Aquiles Mosca, né? É uma boa leitura mesmo. Olha lá, como é que funciona a nossa lista? Ela tem o número, a capa do livro, o nome, né, o título, né, do livro, o título em original, né, se for o livro em inglês, o autor e o tradutor, o número de páginas, a editora. Aí a gente colocou assuntos principais, assuntos correlatos, resumo, e depois tem uma descrição. Isso é bem interessante. A gente colocou aí a descrição da maioria dos livros, e a gente ainda criou aqui um tópico chamado Nossa Visão sobre o Livro, mas a gente ainda não começou a fazer essa parte da nossa visão sobre o livro. Mas é bem interessante, para vocês terem uma ideia, vou falar um pouquinho aqui de cada um dos principais, pelo menos dos que eu já li, porque alguns deles foram lidos pelo TG e não só por mim. Olha, o Márcio está dizendo que não está disponível na central de planilha. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma conversada com a Patrícia, com o pessoal do Banif, e vejo o que está acontecendo. Márcio, faz um favor para mim, dá uma ligada lá na Patrícia, eu mando um e-mail para ela, vou ver se até o final do chat a gente diz onde é que está essa lista. Certamente ela já deve estar em algum lugar. Então, enquanto isso, vamos comentar um pouquinho sobre os principais livros aqui. Eu acho que é do interesse de todo mundo a leitura dos livros, então acho que vale a pena. Primeiro livro, um dos livros mais importantes sobre finanças, sobre aleatoriedade,
que é A Lógica do Cisne Negro, um livro que eu indico frequentemente. O livro tem quase 500 páginas, 464 páginas. É um livro extremamente denso, mas é um livro muito, muito interessante. O Taleb é um financista que opera há mais de 30 anos. Ele é um cara que tem vários cursos superiores, uma pessoa super culta e que fala muito bem sobre o mercado. O livro é de 2006 e ele, 2006, 2007, ele dá ele faz uma boa previsão aí de uma eventual crise, alguma coisa, e foi bem antes da crise, então o autor e o livro ficaram famosos por causa disso. Um outro livro do próprio Taleb, do Nassim Taleb, é um livro chamado Iludidos pelo Acaso. Ele é do começo da década de 2000, acho que é de 2001, alguma coisa assim. Foi a primeira tentativa do Taleb de falar sobre o cisne negro, sobre eventos improváveis, e ele chama Iludidos pelo Acaso, a influência oculta da sorte nos mercados e na vida. É bem interessante. Depois tem o Dynamic Hedging, é um livro de opções do Taleb, é um livro bem antigo, ele é de 97, é interessante. Se alguém quiser ver algumas operações um pouco mais avançadas pelo ponto de vista do Taleb, lembrando que ele ainda estava começando como autor, mas é um livro bem interessante. Depois tem When the Genius Fail, que em português está Quando os Gênios Falham, e a ascensão e a queda do Long Term Capital Management, o fundo chamado LTCM, é do Roger Lowenstein. O Lowenstein já escreveu biografia do Buffett, já escreveu livros sobre um monte de financistas, ele é um cara muito bom e vale a pena ler o Quando os Gênios Falham, porque é uma descrição de como um grupo enorme de gênios das finanças, com 2 prêmios Nobel, 17 PhDs, é capaz de, primeiro, criar um histórico invencível para um fundo, um histórico incrível, com resultado muito significativo, e depois, de uma hora para outra, eles quebram o fundo, perdem o dinheiro todo e quase causam uma ruptura na economia mundial. Eles chegaram a economia mundial chegou a correr o risco de insolvência por causa do fundo. Para vocês terem uma ideia, esses caras eles tinham 5 bilhões de dólares mais ou menos sobre gestão nessa época da quebra, em 98, em agosto de 98, e eles estavam alavancados em mais de 110 vezes o patrimônio. Significa que eles tinham quase 500 bilhões de reais abertos em posição, sendo que o patrimônio deles não chegava a 5 bilhões. Isso significa que eles poderiam de fato trazer para o mundo uma grande ruptura, e esse é o problema da alavancagem, né? Algo que eu falo frequentemente, bem baseado mesmo nesse tipo de livro. Linked é um livro muito bom, fala sobre complexidade, fala sobre ciência das redes, teoria das redes. Para quem está tentando estudar finanças de maneira um pouco mais aprofundada, certamente o estudo da complexidade, dos sistemas complexos, que é mais ou menos a soma da teoria do caos com a teoria dos fractais, aí a geometria fractal, é o que tem de mais moderno em finanças. Então o Linked dá uma boa ideia sobre principalmente teoria de redes, tá? O cara é bem bom, um ator bem bom. Depois, Aprenda a Vender e Operar Vendido. Isso aqui é do Alexander Elder e o Isaac foi o tradutor. O Basta uma planilha bastante, um livro bastante de trade, né, focado no trade, mas de qualquer maneira é um livro interessante. O Márcio já colocou lá um endereço no link aí do live stream, no link do nosso chat, para que vocês entrem, né, e já baixem agora, para quem enquanto não está ainda lá no Banif. Muito bem, mais um livro do Alexander Elder, que é Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Esses livros do Elder eu não li, mas é interessante que fala bastante de finanças comportamentais e tal. Esses não, alguns eu li dele, mas esse exatamente não. Aprenda a Operar no Mercado de Ações eu li. Alexander Elder também, 340 páginas, é um livro interessante também sobre trade.
Axioma de Zurique é uma lista de axiomas, de regras, assim, de observações lógicas do mercado financeiro que podem ajudar. Teoricamente, né, diz que é um livro feito pelos banqueiros suíços, por isso que é Axioma de Zurique. De qualquer maneira, é um livro bem iniciante, né? Algumas das afirmações depois precisam ser analisadas de maneira mais aprofundada. É um livro um pouco simplista. Tem o livro de análise técnica do Márcio Noronha, é o primeiro livro, acho que o segundo livro de análise técnica escrito em português. É um livro bem grande, ele é todo o embasamento da análise técnica, é um livro bem interessante. Depois tem um outro livro do Márcio Noronha chamado É Só Isso. Esse livro eu não li, quem leu foi o TG, e tem lá uma descrição do livro, eu não vou ler para vocês. Depois tem o Timing, a nova estratégia diária de maximização dos lucros no mercado, que é do Joseph Grenville e é traduzido pelo Noronha. Depois nós temos o Princípio da Onda de Elliott, que é do Robert Petcher, e do Frost, também é a tradução do Noronha. Depois tem o Investindo Small Caps, que é do Anderson Luders. Eu li o livro, esse livro eu li, é um livro interessante sobre como investir em valor, como comprar empresas pequenas, e tudo isso é interessante. O Anderson é um analista que tem ficado famoso nos últimos anos e uma pessoa respeitada aqui no Brasil. Maníacos, Pânicos e Crashes. Esse livro eu passei para o TG para ele nos ajudar num trabalho que a gente estava fazendo, e ele acabou lendo também. Esse livro eu usei como base para minha monografia sobre a crise de 29. É um livro que descreve as crises, mas ele descreve de uma maneira não linear, então é meio bagunçado assim a maneira como ele descreve. Mas o Kindelberg entende muito de crise, é um livro muito interessante. Depois a gente tem Uma Senhora Toma um Chá, que é um livro sobre a estatística, como a estatística revolucionou a ciência do século XX. É um livro bem interessante. Depois tem o livro de opções meu e do Stormer, que é o Comprando Ações e Vendendo Opções. Depois tem alguns livros do Issa, né, do Basta, que é o Sobreviva na Bolsa de Valores, Introdução às Opções. Então tem aí uma série de livros interessantes aqui. Eu não vou ficar lendo, descrevendo cada um, mas assim, ó, por exemplo, esses dois livros são livros fundamentais. Profetas de Wall Street e Mercados Financeiros de Fora de Controle. Eu sempre sugiro, sempre indico, que são livros extremamente interessantes. E tem mais algumas coisas aí. O Investidor Inteligente, que é muito legal. Tem o John Woo, tem a Bola de Neve do Buffett, e aí tem alguns outros livros aí um pouco mais introdutórios, mas é bem interessante. Gente, vamos partir agora de novo para falar um pouco de mercado, para falar um pouco de como andam as nossas ações, como é que anda o mercado de maneira geral. Hoje tivemos mais um dia de correção, queda, né? O mercado chegou a um preço mínimo até mais baixo do que esse que fechou. O Ibovespa chegou a um mínimo de 56.838, teve um máximo de 58.234, que foi praticamente na abertura, e está fechando a 57.300. Então está fechando aí uns 500 pontos acima do mínimo, o que é interessante. O BOVA também, que a gente acompanha e negocia bastante aqui, o mínimo foi 56,10 e ele está fechando a 56,52. Então o mercado está fechando um pouquinho melhor do que o mínimo, mas continuamos a ter esse tipo de comportamento randômico, onde a gente tem 1 ou 2 dias de queda, quando as coisas parecem que não vão dar tão certo assim. Depois o mercado dá uma melhorada, sai algum acordo, alguma ideia de acordo, alguém lá entra em sintonia, um país entra em sintonia com outro lá na Europa, e o mercado sobe 2, 3 dias, volta lá para 58, 59 mil pontos, e a gente tem variado dentro dessa faixa. Lembrando que a gente tem ainda
praticamente 3 semanas para o final do ano, e normalmente dezembro, principalmente quando a bolsa não está muito bem, dezembro é um mês bom, um mês de alta no mercado. Isso não significa nada, porque o futuro pode ser muito diferente do passado e os padrões mudam de uma hora para outra sem que a gente fique sabendo, sem que nos avisem. De qualquer maneira, não seria nenhuma surpresa se o mercado desse aquela puxada no final do ano, como eu venho falando há algumas semanas, e de fato o mercado está pelo menos um pouco mais forte mesmo. O que mais? Vamos agora abrir a planilha de opções e vamos começar a falar das taxas, vamos começar a falar da volatilidade, senão a gente vai acabar ficando tarde. Se alguém tiver alguma pergunta sobre análise fundamentalista, quiser que a gente faça alguma avaliação sobre alguma empresa, por favor, peça, que a gente vai fazer, que a gente vai tentar responder as perguntas aí. Lembrando que sempre tem uma pergunta, a gente consegue enriquecer bastante aqui o nosso diálogo. Vamos lá então, ver como é que está a volatilidade e as taxas das opções. Lembrando que a gente está muito perto do vencimento L, e como a gente sabe, aqui ó, Petro L, como a gente sabe, quando as opções estão para vencer, a volatilidade implícita calculadas através do seu preço, né, do preço da sua opção, dessa opção que está para vencer, acaba ficando bastante distorcida da realidade. Então a gente acaba não podendo confiar muito nas opções e na volatilidade implícita dos ativos, das opções mais curtas, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Petro 4, Petrobras, fechou com uma volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente, que não depende do preço das opções, depende simplesmente da variação histórica do preço do papel, fechou a 32,98. Então 33% é a volatilidade histórica de Petro para o fechamento do dia de hoje. Já a Petro L22, ela fechou custando 84 centavos e está com uma volatilidade implícita de 21%. Então vejam como hoje afundaram as volatilidades. As opções dentro do dinheiro, tipo Petro L21, Petro L20, Petro L19, já estão tão dentro do dinheiro que o delta já está em 100% e ele nem calcula mais a volatilidade, porque acabou o prêmio. Quando você não tem VE de prêmio, você também não tem volatilidade implícita, ele acaba não calculando, ele dá erro, do mesmo jeito que ele dá erro no Gama, que ele dá erro no Vega, no Theta, e praticamente não tem taxa, ó, taxa negativa e taxa próxima a zero. A Petro L22, ela é a primeira opção dentro do dinheiro que ainda tem delta, que ainda tem volatilidade implícita, que ainda está com as gregas sendo calculadas direitinho, porque ainda tem VE, tá certo? E ela está com 21,22 de volatilidade, que é bem pouco, tá? A L23 com 22% de volatilidade, a L24 com 23% de volatilidade, e essa L24 já está custando 2 centavos, então ela já é praticamente pó, e a Petro L25 1 centavo, então essa daí de fato já é pó. Vamos agora para a Petro A, que é de fato o que interessa. Hoje, como faltam 5 dias para o vencimento, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que fazer rolagem, nós vamos ter que rolar essas opções para o próximo vencimento. Petro A21 1,94, preço de strike 20,83, então bem dentro do dinheiro, delta de 85%, a volatilidade implícita 25%, praticamente 7,5, 8 pontos abaixo da volatilidade histórica, algo comum, principalmente agora que o mercado tem oscilado, mas não tem saído muito do lugar. O Gama ainda não é tão negativo, nem o VEG e o Theta não são tão acentuados assim. A taxa em 1,71 no período, tá? Falta mais de um mês para vencer, então a taxa mensalizada ela tá maior do que essa. O VI de 1,59, um VE
de 0,35. Desculpa, a taxa ao mês está menor, não está maior. Eu fiz a conta errada aqui. Segunda-feira é um dia que a gente está meio com preguiça, né? Tá meio com a cabeça pensando devagar. Proteção 865. Já a Petro A22 tá com 1,21 de preço, 21,83 de strike, 26% de volatilidade, o que dá uma taxa de 2,92 no período, 59 de VI, 62 de VE. O segundo maior VE aí, né? O primeiro maior VE vai ser a opção no dinheiro, a de 23. A taxa ao mês 2,45, uma bela taxa contra uma proteção de 5,40. Para as pessoas mais conservadoras, é essa estratégia que eu estaria sugerindo, essa que eu faria para mim se eu fosse uma pessoa mais conservadora. A Petro A23 está 73 centavos, 22,66 é o preço de exercício. Ela é levemente fora do dinheiro essa opção, porque o papel fechou a 22,40 e pouco. A volatilidade implícita em 26,03, ela exatamente levemente fora do dinheiro, 51% de delta próximo aos 50%, como não poderia deixar de ser. A taxa no período de 4,47, um VI, não tem VI, né? Ela é fora do dinheiro, 73 centavos de VE, o que representa uma taxa ao mês de 3,74. Para quem tiver um pouco mais otimista, para a pessoa que fosse um pouco mais otimista, também pode ser uma estratégia interessante. Já a Petro A24, ela é de 23,66 e ela tem 26,66 de deltas bem, de volatilidades bem semelhantes todas, 7%, 7,3 de taxa no período, 37 centavos só de VE, o preço da opção é 37 centavos, 6,10 de taxa ao mês. Porém, para que você ganhe esse 6,10, essa opção tem que dar exercício, ela tem que ser exercida. A proteção de 1,65, essa é a proteção. Petro A25 já está com 13 centavos de preço, aí a taxa é 11,4 ao mês e 11,4 no período e 9,4 ao mês, e praticamente nenhuma proteção, porque a única maneira de você ganhar os 11% é se o mercado subir e der exercício a 24,83, e ele está 22,40 agora. Ele precisava subir ainda R$ 2,41, porém a gente tem que se lembrar que se o mercado subir R$ 2,41, o lucro de 13 quantos por cento? O lucro de 11,4% não vai se dar por causa da opção, vai se dar simplesmente porque o papel subiu, porque a opção só vai te dar uma taxa, o que você colocou de valor dela no bolso, só vai te dar uma taxa de 0,58. Então não faz muito sentido a gente operar essa opção. O que mais a gente tem? A gente tem a Petro B. Petro B está custando a Petro B 22 a 21, ainda está com a volatilidade bem distorcida aí na curva do Smile, ou houve um fechamento inadequado no preço da opção, ou ela de fato não está com preço tão legal. Mas a Petro B22 está bem enquadrada, 26,7 de volatilidade implícita, muito parecida com a volatilidade das opções da série A, 1,56 de prêmio, 21,83, então levemente dentro do dinheiro a opção. Ela está pagando uma taxa de 4,65 no período, o que dá um VI de 0,59 centavos, então ela é 59 centavos dentro do dinheiro, um VE de 0,97 centavos e está pagando uma taxa ao mês de 2,14. Lembrando que falta quase ou um pouco mais que 2 meses para o vencimento da série B, já que essa série B é de fevereiro. A proteção de 6,97. Lembrando que uma taxa de 4,65, o que dá 2,14 ao mês,
para uma opção de preço de exercício 21,80 dentro do dinheiro é uma taxa bastante interessante e a proteção também é bem boa. A Petro B23 está 92 centavos e ela tem preço de exercício realmente 23. Lago, pera um minutinho que eu já vou responder a tua pergunta. Eu vi que você está com a pergunta aí. O delta dela na faixa de 49%, 26,20 de volatilidade implícita, 7% de taxa no período. Ela não tem VI, ela só tem VE, ela é levemente fora do dinheiro, né? O papel fechou a 22,40 e ela é de 23 pau. 3,20 de taxa ao mês e uma proteção de 4,10. Ainda é uma boa estratégia, uma estratégia interessante, mas para uma pessoa um pouco mais otimista. Já a Petro B24 está custando 60 centavos de prêmio, o strike dela 23,83, então levemente acima do de 23, 22,66 de volatilidade, muito parecida com o resto, 9% de taxa no período, não tem VI, só tem VE. Ela é R$1,20 mais ou menos, R$1,40 mais ou menos fora do dinheiro e ela pagaria uma taxa ao mês de 4,20 e 2,68 de proteção. Então já vimos aí as opções de Petro. Vamos responder agora a pergunta do Lago. O Lago diz assim: Roxo, tenho feito o lançamento coberto desde 2008 com bons resultados, porém com muito amadorismo. Ainda tenho dúvidas sobre a melhor maneira de deixar stops armados para o lançamento coberto. Você pode dar um exemplo prático? Estou lançado na OGXP L14 com preço da ação a 14,10 e da opção lançado a 0,65. Então vamos lá na OGXPL, tá? Só para falarmos sobre como anda a estratégia do Lago. A L14 que ele está lançado está 59 centavos, ela é de preço de exercício 14, o papel está custando agora 14,40, então ela está dentro do dinheiro, 41% de vol, o delta dela é 71%, ela está com uma taxa mínima aí porque faltam só 5 dias úteis mesmo, e ela ainda tem uma boa proteção. A pergunta dele é como colocar o stop e um stop automático, né? Então eu tenho dúvidas sobre a melhor maneira de deixar stops armados. Você pode dar um exemplo prático? Nesse caso, quero ser exercido. Ok, sem pressa, só via para não. Legal, gente. O seguinte. O Lago está lançado na Petro L14. Ele comprou o papel por 14,10 e ele está ganhando 30 centavos no papel, porque o papel está agora a 14,40. Além disso, ele lançou essa opção a 0,59 e essa opção agora, desculpa, a 0,65, e essa opção agora está 0,59. Então ele está ganhando tanto grana na opção, ele está ganhando 6 centavos, quanto ele está ganhando dinheiro no papel, está ganhando 30 centavos. Olha, se você quer ser exercido, então é só aguardar, porque você vai ser exercido mesmo. Provavelmente o papel vai fechar na segunda-feira acima dos R$14. Isso é bem provável, né? A gente até tem uma trava de alta de R$14, a gente até torce para que o papel fique acima dos 14. Porém, acho que a sua pergunta ela diz respeito a como colocar o stop, né? Então, se o caso é o caso do stop, eu acho que assim, o discurso tradicional é o seguinte: primeiro, o stop tem que ser colocado de uma maneira simples o suficiente para que não haja muita subjetividade, para que a gente não fique em dúvida se será que chegou na média que era para chegar, ou será que é antes ou depois da suporte ou da resistência. Quer dizer, se você faz um stop muito complexo com muitas regras, você acaba tendo dificuldade para executá-lo.
Se você colocasse um stop simplesmente no preço de custo, por exemplo, o que significa preço de custo? Você comprou o papel por R$14,10, aí você recebeu 65 centavos. Significa o quê? Que o teu preço de custo passou a ser o quê? Passou a ser, se é R$14,10 o teu preço do papel, passou a ser 13,45. 13,45 é o teu preço de custo. Existem outras maneiras, talvez mais sofisticadas, de se colocar o stop, mas colocar o stop no preço de custo, lá no 13,45 ou próximo do 13,45, que é simplesmente os 14,10 menos 65 centavos, para mim faz bastante sentido. Agora, se você usa stop, se você usa o gráfico para entrar no papel, se a tua tomada de decisão para entrada é através do gráfico, talvez ao invés de colocar o stop no preço de custo, você pode colocar o stop levemente abaixo do suporte mais importante, provavelmente o suporte até que te motivou a fazer a compra do papel. Então, pelo que eu entendi, você faz lançamento coberto, você compra o papel e quer ser exercido, e você está na dúvida de como colocar os stops. Stop automático você não vai conseguir colocar, a não ser que você, por exemplo, faça aquela trava de baixa. Por exemplo, você compra a OGX, vende a opção de 14, aí pula 1 ou 2 strikes e compra uma opção bem baratinha, como se fosse uma trava de baixa. E aí, ao invés de você travar o preço, a opção vendida no papel, você trava na opção comprada, como se fosse uma trava de baixa. Ela vai exigir alguma garantia em dinheiro, porque você está operando pelo home broker, mas ele te permite colocar um stop automático tanto de venda da opção do papel, venda do papel que está comprado, o que é ótimo porque você stopa, e ao mesmo tempo você também pode colocar um stop de compra na opção que está vendida. Então você usa o Black-Scholes para saber mais ou menos onde é que seria o seu stop, e você coloca tanto um stop de venda no preço do papel quanto de compra no preço da opção, e aí nesses dois casos você conseguiria automaticamente ser estopado, mas você tem que ter um pouco de dinheiro em garantia para que a corretora consiga cobrir a margem aí da sua trava de baixa. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a resposta para a sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida específica, pode perguntar, a gente continua conversando, lembrando que sempre é muito mais enriquecedor quando a gente tem boas perguntas para responder. Enquanto o Lago dá uma pensada aí no que a gente respondeu e complementa, ou vê se é isso mesmo que ele gostaria de saber, quer dizer, é lógico que ele queria alguma coisa ainda mais exata, mas a gente vai tentando ajudar aos poucos. Muito bem, gente, enquanto o Lago está pensando lá sobre a resposta, e a turma toda está tentando pensar sobre quanto essa resposta foi útil ou não, a Vale 5 está com uma volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente, de 28,57. 28,57 é a volatilidade histórica da Vale do Rio Doce, que já não chama Vale do Rio Doce, chama só Vale agora, né? A Vale está 38,55. A gente tem, por exemplo, a opção de preço de exercício 38, que está com uma volatilidade implícita de 25% e praticamente 100% de delta. Ela praticamente já deu exercício, já não tem mais VE. Temos a L40, essa daí é levemente dentro do dinheiro, essa daí tem um delta de 65%, então ela ainda está no jogo, ainda está no game. 23,13 de volatilidade implícita, indicando que perto do vencimento as opções de perto tiveram a sua volatilidade bastante diminuída, né, amassada, como a gente costuma dizer. A Petro L40 ainda está no game, ela ainda não é pó,
ela tem 22,6 de volatilidade, 23 e pouquinho agora que o preço da Petro deu uma pequena queda agora nos últimos segundos. 23,6 a volatilidade implícita, a taxa que ela estaria pagando 4,56, mas como vocês sabem, a gente não costuma operar opções que estão para vencer. Falta muito pouco tempo o vencimento da L para que a gente faça estratégias com ela. Então a gente vai ver como andam as opções Petro A. Desculpa, Vale A. Temos a Vale A 38, ela é dentro do dinheiro, ela é de 37,07 de preço de exercício, está com uma volatilidade de 27,95, levemente abaixo da volatilidade histórica. Ela tem 2,77 de taxa no período, 1,39 de VI, R$1 de VE, bastante taxa, né? E 2,32 de taxa ao mês, com uma boa proteção de 6,21. Temos a Petro A40, ela é de 38,14, ela é levemente dentro do dinheiro, ela é uma estratégia ao mesmo tempo que paga uma bela taxa, mas é uma estratégia conservadora, ela é dentro do dinheiro, tem uma boa proteção. Então vale a pena ficar de olho nessa estratégia. Volatilidade implícita de 27,6, um delta de 60%, mostrando que ela realmente é levemente dentro do dinheiro. 3,78 de taxa no período, 32 de VI, R$1,40 praticamente de VE, uma taxa de 3,17 ao mês e 4,45 de proteção. Então, se você colocasse o teu stop no preço de custo, o papel teria que cair 4,45 antes que você estopasse a sua estratégia. Seria uma estratégia significativa, uma estratégia importante, principalmente para quem está achando que o mercado não afunda, não vai cair muito, porque uma taxa de 3,17 contra uma proteção de 4,45 é o tipo de operação que eu pessoalmente gosto bastante. A Petro A42 está com um prêmio de 47 centavos, o strike dela é de 41,07, ela está com uma volatilidade implícita de 25,7, volatilidade caindo quanto mais se aproxima o dinheiro, né? Quer dizer, quanto mais no game for a opção. Essa é uma opção fora do dinheiro, ela tem 26% de delta, ela pagaria uma taxa de 8,11 se ela fosse exercida, mas o mercado teria que subir de 38,46 que está hoje para 41,07. Então a taxa de 8,11 ela tem uma proteção de 1,22. Isso é o que você colocaria no bolso vendendo a opção, e o resto 8,11, né? Menos 1,22 daria 6,9 mais ou menos. 6,9 é o quanto o papel tem que subir para que a gente ganhe grana. É assim que funciona. Gente, vamos continuar. Agora nós temos a Petro A44, ela é extremamente fora do dinheiro. A sua opção está custando 15 centavos, o strike dela é 43,07, a volatilidade em 24,98 e a taxa extremamente alta, mas não devido aos 15 centavos de VE que a gente está pondo no bolso, devido à necessidade do papel subir dos 38,50 mais ou menos que ele está agora para os 43,07. Vamos agora ver como é que estão as opções da Vale B. Vale B 38, 3,73 de prêmio, ela é dentro do dinheiro, mas ela não é extremamente dentro do dinheiro, ela é R$2 e pouco dentro do dinheiro. O delta dela em 77,6, ela está pagando uma taxa no período de 3,73, o que dá uma taxa ao mês de 1,72. Uma opção dentro do dinheiro dessa tá bom. A proteção de quase 10%. Já a Vale B40 está custando 1,75,
o strike de 39,07, a volatilidade implícita de 25,18, a taxa de 6,08 no período. Ela não tem VI, ela só tem VE, R$ 1,75 de VE. É a opção no dinheiro, aquela que tem mais VE de todos, uma taxa de 2,79 ao mês contra uma proteção de 4,51. Eu pessoalmente acho que de todas essa é o melhor custo-benefício, é o que paga uma taxa interessante comparativamente com a sua proteção, que é de 4,54. A Vale B42 está 1,30, strike de 40,14, 25% de volatilidade também, a taxa de 7,7, lembrando que ela só nos dá de proteção 3,37, 7,7, uma parte desse ganho deverá se dar e só ocorrerá se o papel subir. Então, só se o exercício realmente for a 40,14. A gente tem um monte de strike quebrado, né? Olha lá, a B38 é de 36,14, a B40 já é de 39,07, então dá mais de R$2, dá quase R$3 de diferença. Já a Vale B42 ela é de 40,14, então dá R$1 e pouquinho de diferença. E a Vale B44 dá R$3,80 de diferença, porque ela é realmente de 44, então os strikes estão bem tortos. Essa B44, que tem preço de exercício 44, ela daria uma taxa de 15,09, o que daria uma taxa ao mês de 6,78. Como ela só tem 32 centavos de VE, ela só daria uma proteção de 83 centavos. O resto é a necessidade do mercado subir. Fazer um tipo de operação como esse, comprar o papel e vender uma opção de 32 centavos, é um cobertor de pobre, não faz muito sentido. É muito pouco prêmio para um valor muito alto no preço da opção, mesmo no preço do papel, mesmo que você já tenha o papel e que venha carregando esse papel há certo tempo. Vamos lá, OGX P3. Vamos ver lá como é que são as estratégias do papel que o Lago é proprietário aqui, ó lá. A gente tem a L14, né? A L14 ainda está no game, ela custa 59 centavos. O strike dela é realmente 14. Ela está com 37,44% de volatilidade, sendo que a volatilidade histórica da Vale a volatilidade histórica da OGX em 35,8. Então essa L14 com uma volatilidade implícita maior do que a volatilidade histórica, pagando aí uma taxa ainda de 1,08, o que daria uma taxa ao mês de 4,6 e uma proteção de 4%. É muito curta essa opção para a gente vendê-la, mas ela é uma opção interessante para quem paga custos baixos de corretagem, por exemplo. Seria uma operação interessante. OGXA, a última que nós vamos ver. A OGXA está na faixa de preço de 14,44 para o papel, enquanto a A13, que é dentro do dinheiro, está custando 1,74, ela é 1,44 dentro do dinheiro, ela tem uns 30 centavos de VE, o strike é de 13, volatilidade implícita mais alta do que a histórica, continua mais alta pelo menos para essa dentro do dinheiro, lembrando que 35,8 é a volatilidade histórica da OGX. Então, quanto é que tá? 42, aumentou agora porque mudou um pouquinho o preço da OGX. 42% de volatilidade, 2,60 de taxa no período, 1,41 de VI, 0,33 de VE, o que tem essa opção, 2,18 de taxa de retorno ao mês e 12% de proteção
muito interessante. A A14 é a opção do game, né? A opção que tem mais VE de todas, 0,98 de prêmio, R$14 de strike, 37,56, ainda mais alta do que a volatilidade implícita, histórica, perdão, 4,24 de taxa no período, 41 centavos de VI, 57 centavos de VE, uma taxa ao mês de 3,55 contra uma proteção de 6,8. A OGXPA15 custa 45 centavos, o strike de R$15 é a primeira opção fora do dinheiro. Essa é também a primeira opção que está com a volatilidade abaixo da volatilidade histórica. É o ponto mínimo da da volatilidade da curva do Smile. A taxa dela é de 7,45 no período, o que dá 6,22, mas ela só paga uma proteção de 3,12. O resto do ganho, né, o ganho adicional aí de quase 4%, seria seria efetivo apenas se o papel subisse e desse exercício aqui acima de R$15. Gente, vimos então como anda a volatilidade, como andam as opções. Temos alguns comentários aqui. O L. Jones, que mora em Goiânia e é de BH, descobriu que o lago é de BH e eles estão batendo um papo aqui sobre como Goiânia é um lugar bom. Eu também acho Goiânia uma cidade ótima e parece que BH está embaixo de chuva lá, é o que está dizendo o lago. E o L. Jones está dizendo que a OGX tem um suporte forte ali na faixa dos R$13. É verdade também. Ela tem essa faixa de 13 e pouco, é uma faixa de bastante suporte. Muito preço já foi negociado por ali, muito rompimento já se deu tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. O som está picotando, então eu vou voltar aqui para a nossa planilha e vamos mostrar como andam as estratégias que a gente vem fazendo, principalmente porque hoje faltam 5 dias úteis para o vencimento. Quando faltam 5 dias úteis para o vencimento, a gente tem que fazer rolagens. Então, primeira opção que a gente vai ver, primeira par que a gente vai ver, primeira estratégia é o da trava de alta na OGX. Olha lá, a trava de alta na OGX, a gente está comprado na OGX L71, estamos vendido na OGX L14. A gente pagou 70 centavos para fazer a estratégia, 70 centavos por quilo, e a opção agora, a trava de alta agora está valendo 86 centavos, né? Então está valendo R$8.600 e a gente está com lucro acumulado nessa estratégia, nessa trava de alta de R$1.600. A gente colocou no plano, né, no nosso plano, que a gente faria a rolagem da trava de alta perto do vencimento. Não está dizendo lá que tem que faltar 5 dias úteis. Então essa trava de alta especificamente eu vou aguardar até quinta-feira. Mas as duas outras estratégias, a regra é, vocês se lembram que a regra é fazer a rolagem quando faltar 5 dias úteis para o vencimento. Só não vamos rolar a trava de alta, porque trava de alta dá para carregar um pouco mais, porque não tem tanto gama, ela não é tão arriscada perto do vencimento como quando você está vendido numa opção como é o caso da Delta Red e da estratégia de lançamento coberto com trava de baixa. Então nós vamos deixar a trava de alta como está. Ela está dando um lucro de R$1.600, dá 16 centavos de lucro por unidade. Não é um lucro muito significativo, financeiramente é um bom lucro porque a gente montou 10 quilos, mas não é um lucro tão alto assim não. Vamos carregar então até quinta-feira e na quinta-feira a gente vai fazer a rolagem. Depois nós vamos no plano
de lançamento coberto. Esse daqui é aquele que a gente vem carregando desde que a gente comprou o papel lá atrás, e o nosso preço de custo do papel está a 21,05, tá certo? 21,05. Nós recebemos para fazer a nossa trava 36 centavos de gasto menos 79 centavos de ganho, o que dá 43 centavos. A gente recebeu 43 centavos para fazer a nossa trava de alta. Se a gente recebeu 43 centavos, para desmontar a nossa trava de alta, a gente teria que pagar 64 centavos. Então nós estamos perdendo mais ou menos 20 centavos nessa trava de alta que a gente tem montado. Só que, como o nosso preço de custo do papel é 21,05, mesmo perdendo um pouco da trava, nós estamos ganhando no papel, o que está dando um lucro acumulado de R$ 1.270. Nós vamos fazer uma rolagem da Petro L para Petro A, tá certo? Como é que a gente vai fazer a rolagem da Petro L para Petro A? Primeiro, nós vamos ver aqui a aba da Petro A, como é que ela é e quais são as opções que a gente vai escolher. Lembrando que a gente tem que lançar a primeira opção fora do dinheiro e comprar a seguinte. Qual que é a primeira fora do dinheiro? A de 23 ou a de 24? A de 23 é 22,66 e o papel está 22,60. Já é o suficiente para a gente dizer que essa é a primeira opção fora do dinheiro. Ela é no dinheiro, levemente fora do dinheiro, já é suficiente. E vamos pular, vamos no strike seguinte, na Petro A 24, e vamos comprar a Petro A 24. Então vamos vender a Petro A 23, comprar a Petro A 24 numa quantidade de 1 kg. Então Petro A 23 nós vamos vender 1 kg e ela está custando 0,73 centavos. E vamos comprar a Petro A 24, 1 kg também, por 0,37, que é o preço que ela está agora. Então a gente vai receber para fazer a trava na Petro A essa diferença aqui, que é 36 centavos. Nós vamos receber 36 centavos, um crédito de 36 centavos para fazer a nossa trava de baixa. Só que, como é que ficou o custo do papel? Como a gente está tendo que pagar para fazer a rolagem na L, olha lá o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que pegar o custo anterior, que é esse daqui, 21,05, na verdade 20,62, que já é com a trava, tá certo? E vamos incluir o que a gente está perdendo nessa trava. Então vamos fazer a conta. Então, se o nosso preço de custo do papel fosse 20,62, permanecesse 20,62, a gente não teria que mudar nada. Mas o preço de custo não é 20,62, é 20,62 menos a diferença, aquilo que a gente está gastando para fazer a rolagem. Então, como a gente recebeu por 79, mas a gente vai ter que pagar 80 e poucos centavos nessa opção, a gente está tendo um prejuízo de um minutinho só.
Vamos fazer a conta na mão que fica mais fácil. Então a gente perdeu 4 centavos, 5 centavos, porque 5 centavos na opção mais cara e 16 centavos na opção mais barata, o que dá 21 centavos. Então a gente perdeu 21 centavos para fazer essa trava. Então a gente vai na Petro A, pega o preço de custo, que é o mesmo, que é 20 ponto. Não, na verdade é 21,65. 21,05, perdão, é o preço que estava lá. Desculpa, gente, vou explicar de novo. 21,05 é o preço que já estava digitado lá. Como a gente está perdendo 18 centavos mais 5 centavos, 23 centavos. Então é só somar 23 centavos no preço de custo. A gente tem o novo preço de custo do papel 21,28. Então, lembrando que como o papel está 22,59, a gente está ganhando grana na estratégia, mas um minutinho só que ele está calculando para a gente quanto que está o resultado. Então é isso, nosso preço de custo novo agora da Petro 21,28 e a trava de baixa, de alta está montada. A trava de baixa, perdão. Vendemos a Petro A 23 por 73 centavos, compramos a Petro A 24 por 37 centavos. Está feita a estratégia e a gente comprou 1 kg do papel. Tem que colocar aqui a quantidade para ele calcular direitinho o resultado. Então vai aparecer aqui o resultado. Legal. Então estamos com R$ 1.290 de lucro, mesmo lucro que a gente carregou do vencimento anterior, mas já estamos no novo vencimento, que é o vencimento A, Petro A. Muito bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação à nossa estratégia de trava de alta com lançamento coberto, fique à vontade. A gente vem ganhando dinheiro se você levar em consideração o sujeito que comprou o papel, está carregando e quer ganhar dinheiro tanto no papel quanto na trava. Quer dizer, ele está olhando o resultado como um conjunto. O que ele está ganhando no papel menos o que ele está perdendo na trava, ou vice-versa. Se o sujeito tem um papel, vem carregando faz um certo tempo, e a expectativa dele é ganhar dinheiro com as travas de baixa e não está ligando para o resultado do papel, nesse caso ele está perdendo dinheiro desde que a gente começou a estratégia, porque a gente pagou R$20, 20,30, alguma coisa no papel, e o preço de custo dele está quase R$1 acima disso, porque é o segundo mês que a gente vem pagando para fazer rolagem para cima, porque a Petro andou subindo bastante. Esse é o motivo. Agora vamos para a nossa estratégia de Delta Hedge. Como é que anda a estratégia de Delta Hedge? Antes de falar da estratégia de Delta Hedge, temos uma pergunta do nosso amigo Equelen. Ele pergunta o seguinte: Roxo, como ficou a planilha da Petro A com a alteração? Ficou assim, ó. Você quer saber desse lançamento coberto, né? Da Petro A do lançamento coberto, né? Aqui, ó. Plano de lançamento coberto, tá aqui. Você coloca a venda, o preço que você vendeu certo, o preço certo mesmo que você fez a venda. Você coloca a compra, coloca o preço certo da compra. Aí você digita o preço anterior do papel mais o que você gastou, o que você perdeu para fazer a rolagem na sua opção, e aí você aumentou o preço de custo. Como a gente perdeu 21 centavos, 23 centavos nessa trava de baixa de Petro desse mês de novembro para dezembro, e o nosso preço de custo anterior era 21,05, 21,05 mais 23 centavos dá 21,28, é o novo preço de custo da Petro. E a trava você digita normalmente, é assim que a gente faz. Qualquer dúvida, pode perguntar de novo aí. Estamos aqui então na estratégia de Delta Hedge, tá certo? O Delta Hedge que
está perdendo R$ 1.430, porque a Vale está muito fraca, andou caindo muito. A gente fez a estratégia, deixa eu ver quando é que foi feita a estratégia. Delta Red está aqui, ó, acho que foi em outubro, aqui ó, 24/10, né? A gente fez a estratégia de Delta Red. Essa estratégia de Delta Red começou no vencimento L e nós já fizemos a rolagem para o vencimento A. Percebam uma coisa que é extremamente importante: houve mudanças, alterações no preço da Vale de quinta-feira para cá. Na sexta o mercado subiu e hoje o mercado caiu. E olha como o Delta oscilou pouco. Por que o Delta oscilou pouco? Por vários motivos, mas um deles, por exemplo, que o mercado subiu, mas depois caiu e aí ficou mais ou menos no mesmo nível de preço. Mas principalmente por esse motivo aqui, ó, o gama da opção Vale A40, por ser uma opção levemente dentro do dinheiro e por faltar ainda 25 dias úteis para o seu vencimento, ela ainda é, desculpa gente, eu estou mudando aqui a taxa de juros, que ainda estava em 11%. Não que isso vá mudar muita coisa, mas é sempre bom ajustar. Olha lá, ela está 1,71, então ela é dentro do dinheiro e ela tem um gama de apenas 12%. É por isso que o Delta oscilou pouco. É por isso que o nosso ajuste vai ser um ajuste extremamente simples. Se a gente está comprado, o que a gente precisa fazer? Se está comprado em Delta, tem que fazer uma pequena venda. Qual uma pequena venda que a gente pode fazer? Podemos simplesmente pegar essa Vale A40 e vender. Digamos aí, se o delta dela é 60% e nós precisamos diminuir o delta em mais ou menos uns 30%, é só vender mais ou menos meio quilo dessa opção. Então, de 11.200 nós vamos aumentar 0,5 e vamos ficar vendido em 12 quilos e o delta vai para onde? Para 4%. Agora, a gente tem também que ir lá na Vale A48 e comprar a diferença. Então, temos que comprar meio quilo. Acho que o delta vai ficar exatamente próximo a 10%, que é o que a gente queria. Então, mais 0,5. Espera aí que está calculando. Ué, essa opção tem 1,7 de delta, então realmente quase não houve alteração no delta. Comprado em 10 quilos, comprado em 2 quilos, vendido em 12 quilos, 12 menos 12, zerado. Vamos calcular o novo preço de venda dessa opção A40. O preço anterior era 1,97, não é isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 1,97 multiplicado pelos 11,5 kg. E aí nós vamos subtrair. Isso? Ou vamos somar? Acho que nós vamos somar. Somar o que? Primeiro o preço, né? O preço dessa opção não está mais 1,97, está 1,71 multiplicado pela quantidade de 0,5. E aí nós vamos pegar todo esse cálculo e dividir pela quantidade atual, que é 12 quilos, e provavelmente o preço que estava em 1,97 vai cair um pouquinho, se o nosso cálculo está correto. Então, está calculando, caiu para 1,96, caiu em 1 centavo. E eu vou digitar para vocês aí como é que ficou essa equação do preço de custo. Ficou assim: esse é o novo preço de custo depois que nós vendemos 500 opções a mais. E o novo preço de custo da opção comprada é: a gente estava comprado em 2 kg a 3 centavos, em 1,5 kg, aliás, né? Eu vou abrir aqui, igual, abre parênteses. E aí a gente vai fazer 1,5 multiplicado por 3 mais 0,5 multiplicado. Quanto é que fechou essa opção? 2 centavos. Então
nosso preço médio também vai cair um pouquinho. E nós vamos dividir tudo isso daqui. Tem que pôr um parênteses, porque senão pode ser que o número dê errado. Pelos 2 quilos que a gente está comprado nessa opção. E a equação ficou assim, ó. Gente, tá errado, esse número aqui não é 2 não. O número é 0.02. Então, vou colocar de novo. Desconsiderem essa última equação, que ela tá errada. Agora tá certo. Em vez de meio vezes 2, é meio vezes 0,02 centavos. Então agora a conta tá certinha. Fizemos então a nossa rolagem. O que foi feito então, gente? Fomos lá, estamos vendidos em 11,5 kg. Estamos vendidos em 12 quilos. Estávamos comprados em 1,5 kg. Estamos vendidos em 2 quilos, porque a Vale deu uma pequena caída de quinta-feira, que foi quando a gente fez o ajuste para cá. E é por isso que a gente vendeu um pouco mais de opções para ir fazendo o nosso ajuste dinâmico, o nosso hedge, o nosso delta dinâmico. Gente, depois de alguns meses fazendo essas estratégias, eu queria fazer mais ou menos uma espécie de avaliação de como andam as coisas. Eu acho que assim, independente dos resultados que estão razoáveis, a gente está perdendo grana, está perdendo R$ 1.400 no Delta Hedge, está ganhando quase R$ 2.000 na trava de alta e está ganhando também os R$ 1.400, R$ 1.500 no lançamento coberto. Eu acho que o mais importante é o aspecto de ir aprendendo a prática da operação, ir vendo os aspectos mais relevantes, entendendo o que se envolve na hora de fazer uma rolagem, o que está envolvido na hora de fazer um ajuste, na hora que você tem que comprar alguma coisa, vender outra coisa. Então é extremamente importante a gente ir pegando a prática nessas estratégias e vendo o mês bom, o mês ruim, o que acontece. E não adianta você simplesmente fazer um trade system e testar. Ah, eu vou testar o que teria acontecido se eu tivesse feito essa operação nos últimos 20 anos. É legal, eu faço esse tipo de teste, mas é muito importante a gente ir vendo caso a caso, vendo cada caso especificamente para saber qual seria o melhor parâmetro naquele caso, como você teria resolvido. E aí não dá para você pegar um software parrudo, fazer um monte de teste sem que você vá acompanhando aos poucos a operação no dia a dia para ver os aspectos práticos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um software, um sistema meu que é baseado naquele balanceamento lá do Benjamin Graham, e a gente faz vários testes, a gente faz várias simulações. A gente fez uma simulação muito grande para todas as empresas da bolsa e a gente chegou à conclusão que a gente deveria fazer negócio mais ou menos a cada 2 alguma coisa, 2% ou R$2, um número que eu não posso dizer para não dizer qual que é o nosso parâmetro lá, qual que é a nossa configuração. Por quê? Porque a gente testou todos os caras ao mesmo tempo e na média o melhor resultado teria sido esse. Mas a gente começou a olhar caso a caso e a gente percebeu que em muitos casos o certo não era 2, era 1. Em muitos casos o certo não era 2, era 3 ou 4. Então na verdade tinha um monte de cara que o ideal era fazer com 1 e um monte de cara que o ideal era fazer com 4. Na hora que a gente fez uma média de tudo, o melhor resultado teria sido 2, mas não é verdade. Se você testar 1 por 1 e você colocar 2 em todos os papéis para todos os períodos, você vai ver que o resultado não é bom. A sua média é bom, mas o resultado de fato é ruim. Isso significa que muitas vezes quando você diz que você tem que andar num equilíbrio no meio do caminho, não significa que entre 1 e 10 você precisa ir no 5,5. Na verdade, muitas vezes para você conseguir um equilíbrio, você tem que ter um pouco a 1 e um pouco a 10. Isso é que é interessante.
Você não pode fazer a metade, os 5,5, porque muitas vezes no 5,5 não maximiza o seu resultado. Mas se você tiver um pouco a 1, metade a 1 e metade a 10, você maximiza o seu resultado. Porque vários caras vão ganhar dinheiro com 1, vários caras vão ganhar dinheiro com 10. É só um exemplo. Talvez vocês nem tenham entendido tão bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: está sendo muito importante a gente fazer esse acompanhamento das estratégias e melhorando as estratégias e melhorando o plano para que a gente consiga em algum momento aí sim transformar num software, operar para valer e eventualmente até mudar as quantidades, que é o próximo passo. E aí, o mês foi bom. Se o mês foi bom, a gente aumenta a quantidade no mês seguinte, pegando um pedaço do lucro, ou diminui a quantidade, porque se o mês foi bom, o seguinte pode ser ruim. O próximo passo então é a gente saber o que a gente faz com o lucro acumulado. Se a gente reinveste no mesmo negócio, se a gente reinveste parcialmente, se a gente usa análise técnica para definir se as operações serão maiores ou menores em determinado mês. Então a gente vai ter um salto de complexidade, um salto de sofisticação no nosso modelo, depois que a gente tiver um pouco mais prático nessa estratégia. Mas para isso a gente vai precisar de um pouco mais, alguns meses mais de testes. Gente, eu tenho gostado bastante da participação das pessoas. Mais uma pergunta do L. Jones. Ele está dizendo assim: Rojo, seria interessante incluir os custos operacionais nas estratégias, não é verdade? Seria extremamente importante. Eu contratei uma nova pessoa que vai me ajudar com planilhas, com controles e tudo isso. Então a gente vai incluir todos esses custos operacionais quando a gente conseguir deixar essas planilhas um pouco mais redondinhas, os controles um pouco melhores. Mas de fato os custos operacionais são importantes. E a gente, ao invés de colocar um custo operacional fixo, como a gente tem pessoas que têm condições de operar 500 ações e pessoas que têm condições de operar 20 quilos de ações, a gente pode fazer simulações para diferentes preços, diferentes custos operacionais. Por isso que não dá para ir incluindo cada custo manualmente. Tem que pegar a série toda de resultados e incluir vários tipos de custo para ver como teria sido o resultado se a sua corretagem for menor e o seu volume maior, ou se a sua corretagem for um pouco maior e o seu volume for um pouco menor. Gente, agradeço a presença de todo mundo que participou. Espero que vocês estejam gostando das estratégias, gostando do que a gente vem ensinando. É um mercado completamente novo. A gente está preparando algo bem interessante para o começo do ano. Se preparem e um abraço para todo mundo. Nos vemos na quinta-feira. Tenham muita tranquilidade, muita calma para operar essa semana. O final do ano está chegando. Provavelmente a volatilidade deve se intensificar aí nos próximos dias. Deve ocorrer uma batalha e vamos só apostar aquilo que a gente pode, um valor financeiro que não vai nos machucar e sempre o mesmo conselho de não vamos apostar a nossa casa, vamos fazer pequenas apostas e tentar ter ganhos consistentes. Um abraço para todo mundo e até quinta-feira que é dia 13, 14 e 15, dia 15 de dezembro. Então, um abraço para todo mundo.